O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Procon Estadual está monitorando o preço do arroz e de outros produtos após as enchentes que continuam afetando o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é responsável por 70% da produção nacional de arroz, por exemplo. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o coordenador de fiscalização do Procon de Mato Grosso, Ivo Vinícius. Boa tarde, coordenador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, bem-vindo. Coordenador, vai faltar arroz no Brasil ou essa daí é mais uma daquelas malditas fake news? Lúcio, primeiro, a gente não pode deixar de se solidarizar com o drama que vive o povo gaúcho, né? Uma tragédia que afetou a população praticamente inteira do estado, né? E graças a Deus a gente viu nesse momento a solidariedade de todo o povo, né, do estado de Mato Grosso, que arrecadou recursos, né, para doar. Nesse contexto, o que nós vimos em alguns estados? Alguns maus fornecedores se aproveitando da situação para propagar fake news e para eventualmente auferir lucros indevidos com essa prática. Maus fornecedores que são oportunistas. Exatamente. Nós vimos isso ocorrer na época da pandemia, no Brasil inteiro, quando a população viveu um momento também, uma tragédia, né, um problema muito sério que afetou toda a humanidade, e naquele momento alguns maus fornecedores oportunistas, como bem disse o Lúcio, aumentaram o preço, por exemplo, do álcool em gel. Um produto que custava, na manhã, a gente verificava o preço a R$15, à tarde estava quase 80, o mesmo produto. Então o que o Procon estadual e os outros Procons do Brasil fizeram? Não há sinalização de falta de arroz. Os órgãos aí responsáveis já divulgaram isso, né? A colheita já tinha sido feita, boa parte da colheita lá do estado já tinha sido feita, né? O poder público se mobilizou para que isso não falte. Entretanto, né, o Procon, se antecipando a isso, está monitorando o preço do arroz, do leite e outros laticínios, para evitar que nos próximos meses, nas próximas semanas, não ocorram abusos aí previstos no Código de Defesa do Consumidor. O que a lei veda, Lúcio e Camila? O aumento de preços sem justa causa. Se houver algum problema de demanda, obviamente a população vai sofrer, mas não é o que ocorreu até então. Então, aumentos de preços sem justa causa, aqueles feitos por oportunismo, eles são coibidos pela legislação tanto de defesa do consumidor quanto pela legislação penal. Agora, o senhor trouxe algumas situações, né, que a lei não permite, sem justa causa, mas como o consumidor pode identificar quando há uma justa causa? Por exemplo, pode ser que falte, né? Não faltará arroz, mas o preço, tendo em vista, né, que 70% da produção talvez tenha sido afetada. Alguns economistas já afirmam que houve uma colheita, então não há justificativa. Sim. Mas como o consumidor pode identificar que ele está sofrendo essa conduta abusiva? Alguns supermercados, por exemplo, até limitaram a venda de arroz, né? Sim. Uma coisa que nós percebemos pela experiência que nós temos no Procon é que o consumidor ele é sábio. Quando ele verifica que ela atingiu o bolso dele, que impactou no orçamento, ele denuncia. Além de uma razoabilidade, ele denuncia. Ele, através dos nossos canais do e-mail, do WhatsApp, que ele comunica ali aos Procons municipais, e aí esse trabalho auxilia muito aos Procons. Na época da pandemia, o consumidor ele deu um exemplo de cidadania, que ele que identificava. Olha, subiu medicamento, subiu máscara num preço acima do razoável. E aí, obviamente, os órgãos de controle, Procon, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, tem que se mobilizar aí sim para fazer a parte técnica. Para, olha, o consumidor talvez não tivesse razão, o preço estava dentro daquilo que era razoável, ou sim, ele tinha razão e dentro de um processo regular foi apurado e punido o estabelecimento, né? A gente vai verificar várias multas que o Procon tem aplicado ao longo dos últimos anos aí por conta de abusos de preço e principalmente o Ministério Público também tem entrado com ações com base nas denúncias feitas pelo Procon. E essa limitação por consumidor de comprar tanto saco de arroz também é abusivo? O próprio Código de Defesa do Consumidor, Camila, ele coloca também que se houver uma justa causa, isso é admitido. Então vamos imaginar que esse estabelecimento coloque a limitação de um consumo médio de uma família, por exemplo, 5 pacotes de arroz de 5 quilos. É um consumo razoável para aquela aquisição naquela semana, né? Então o Procon entende que isso, desde que devidamente informado, né? Se for feito, por exemplo, um panfleto publicitário, nesse panfleto tem que vir isso. Se for feito um anúncio na TV, no rádio, também tem que constar isso. O que não pode ter é aquela surpresa. O consumidor chega no estabelecimento, quando ele vai passar pelo caixa, aí tem a limitação. Coordenador, e o comerciante oportunista? Aquele que resolver cometer um crime em cima do consumidor. O que é que acontece com ele? Qual a punição
mais severa? O Código de Defesa do Consumidor prevê as multas aí que podem chegar à casa até 8 milhões de reais. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor e leva-se em conta a gravidade da infração e a condição econômica do infrator. Então, aquele infrator maior, que ofere mais lucro, ele vai ter uma multa maior. E também tem a seara penal, né, onde a polícia também pode instaurar seus procedimentos e pode também, ali, de alguma forma, puni-lo na esfera criminal. O que nós orientamos só a população é realmente o que o Lúcio colocou, não caiam em fake news. Né? Nesses momentos aí é muito importante checar as informações, né? Não se desesperar aí que vai haver falta de produto, porque pelo que nós temos ouvido, não há sinalização de falta de produto neste momento. Coordenador, e mudando um pouco de assunto, hoje começou uma ação preventiva, né, na região do Pantanal, em Poconé. O PROCON e outros órgãos ali fiscalizando pousadas e hotéis. Explica para a gente qual o motivo dessa fiscalização e baseado em quais denúncias? Bom, Camila, na verdade o PROCON iniciou isso na semana passada já. A gente já tinha feito uma reunião com órgãos parceiros, e aí eu posso citar aqui Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, o Conselho de Arquitetura, a Secretaria Adjunta de Turismo, os órgãos das prefeituras municipais, todos eles reunidos com o intuito de garantir qualidade nos serviços turísticos. Nós recebemos há um certo tempo uma denúncia do Sindicato dos Guias de Turismo, denunciando ao PROCON que estariam sendo ofertados serviços por guias não habilitados. Então o PROCON reuniu esses órgãos e dentro do projeto dessa FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, que é um projeto fixo, né, que muitos conhecem ele, que o CREA coordena já há bastante tempo, nós inserimos esse cronograma, que objetiva o quê? Fiscalizar primeiro de forma preventiva hotéis e pousadas, cada órgão dentro da sua atribuição, dizendo, olha, para o PROCON você tem que cumprir isso. Informativos, não praticar condutas abusivas, o Corpo de Bombeiros muito preocupado com a parte de segurança, o CREA com a questão da acessibilidade para aqueles consumidores que procurem lá, tudo com o objetivo, Camila, de garantir qualidade nesses serviços turísticos. Mato Grosso recebe turistas do mundo inteiro, então é importante que se respeite a legislação para que isso continue produzindo bons frutos aqui no Estado. Coordenador, vamos aqui a uma pergunta de um telespectador do Jornal do Meio-Dia. Deus, meu protetor, é o nome aí da telespectadora. Né? Fui no mercado, só liberaram 5 pacotes. Mas aí era para muita gente o arroz, né? Exatamente. O que a legislação coloca... Porque aí eu entendo que seria pacote de 5 quilos. Imaginamos, né? Que sim. A gente viu essas sinalizações em alguns mercados, são 30 quilos, 25 quilos, 30 quilos por consumidor em média que a gente tem visto que tem sido feito. É um consumo razoável para uma semana, por exemplo, para uma família. Acho que até mais do que para isso, né? Mas aí tem que ser grande a família, hein? Sim, nós entendemos que a prática ela é razoável. E por que essa prática ela é permitida em alguns momentos? Alguns supermercados, grandes redes de varejo, eles colocam ali, às vezes, produtos num preço muito barato. Então, para impedir que pequenas empresas, supermercados menores vão ali e compram todo o estoque para revender com preço mais caro, para prestigiar a maior quantidade de consumidores, se admite isso desde que devidamente informado. Na pandemia, inclusive, Lúcio e Camila, os PROCONs orientaram os supermercados a fazer essa limitação. Não é um caso agora, obviamente, mas desde que adequadamente informado, isso pode ser feito sim, orientando o consumidor. Coordenador, obrigado pela presença. Só mais uma coisa. Que orientação o senhor dá para quem recebe essas fake news criminosas? Bom, a primeira coisa é não replicar isso, né, Lúcio? Não passar adiante, né? Não causar essa situação de pânico, né? E checar. Hoje a imprensa, a grande imprensa, ela tem mecanismo de checagem, né? Aqui o grupo de vocês consegue fazer as checagens, informar em tempo, procurar meios com credibilidade para se certificar se isso é verdade ou não. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos. Muito obrigado.